Nunca aceite ser joguete nas mãos de ninguém. Por mais que a vida seja feita de altos e baixos, pois aqui no Podbreak você é essência, poder e beleza. Seja bem-vindo a mais um Podbreak Menos é Mais. Eu tenho que dizer, gente, que a vida é exatamente desse modo. Dias lá em cima, outros nem tanto. Mas o que importa é que você não sucumba, porque o seu sonho, o seu desejo, só você sabe o quanto custa para construir. Então é sobre isso que eu quero deixar a mensagem. E estou muito, muito feliz porque aqui eu costumo dizer que um traz o outro. É sinal de que o negócio não é muito ruim. Há um tempinho atrás eu tive com o Fabiano, que fez a minha bela tatuagem. Só esse homem conseguiu fazer com que eu tivesse coragem. E ele me trouxe de indicação a Débora. A Débora, que é do Rio de Janeiro. Débora, eu vou dar as boas-vindas para você, mas antes de qualquer coisa, eu quero dizer que a dona Dilma, ela está muito feliz por tudo que você vem fazendo, tá? Com certeza absoluta, ela já encontrou a dona Chiquinha lá e ambas estão, nesse exato momento, olhando por nós, tá? Então, não tem como chegar aqui e a gente não falar do nosso primeiro transporte, que são as nossas mães. Então, novamente, seja muito bem-vinda ao Podbreak Menos é Mais. Obrigada, Isa, pelo convite. Agradeço todo esse carinho que você tem tido. Estivemos juntas no evento do dia 21 de fevereiro, né? E fiquei muito feliz em poder participar. A mesa foi interessante. Muito feliz agora também de estar aqui com você, conhecendo também esse espaço, para a gente poder conversar um pouquinho, né, sobre o que a gente vem fazendo, o chão que a gente vem tecendo para os nossos também. Né? Exatamente isso. E eu que tenho que agradecer por você também ter aceito para fazer parte como mediadora na nossa mesa no Quebrada Fashion, porque assim, você chegou para agregar, né? Porque eu vou contar um segredinho. Se você não tivesse chegado, eu teria feito aquela parte. E não ia ser nada tão maravilhoso como foi com você. E também por ter aceito o nosso convite aqui. Geralmente, eu costumo começar o Podbreak falando da pessoa. Mas hoje eu vou jogar a bola para você. Eu quero que você conte um pouco de tudo que você é e que você faz. Bom, então vou dar boa noite a todos, todas e todes. Eu sou Débora Franco, eu sou professora da UERJ e sou da área de psicologia, né? Me formei em psicologia. Esse ano completo 20 anos de formada nessa área e desde então venho percorrido aí o percurso acadêmico. Fiz mestrado na Universidade Federal Fluminense, fui orientanda da professora Lília Lobo. Depois eu fiz o doutorado na PUC do Rio de Janeiro. E em 2018 eu entrei para o Instituto Federal, né, do Rio de Janeiro. Trabalhei em 2 campos diferentes, o campus Belfor Roxo e depois o campus Pinheiral. Permaneci na instituição por 5 anos, né? Então, estou na educação a longa data. Antes disso, eu trabalhei em instituições privadas no município de Volta Redonda, de ensino superior, né? E foi no Instituto Federal que eu pude fazer parte do núcleo de estudos afro-brasileiros e indígenas, né? Foi o núcleo que me trouxe muita formação em termos de racialidade, em termos de pensar a condição do negro, né, da negra no Brasil. E aí depois eu não estava tão satisfeita, porque eu queria muito poder voltar a trabalhar com o curso de psicologia, né? No Instituto Federal eu fui professora das licenciaturas, das graduações, e aí eu decidi fazer um novo concurso, e aí passei para a Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Não para, mulher? Poxa! E estou na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, então, desde 2023, esse ano completo 3 anos lá. E na UERJ, então, tenho feito um trabalho também voltado para populações negras, né, pensando principalmente os estudantes negros da universidade, né, do ensino superior. Acho muito importante marcar uma posição, né, que eu fui aprovada em um concurso na UERJ para a área de psicologia e relações raciais, né?
Então, é uma área que não existia até pouquíssimo tempo atrás, enfim, não existia na própria UERJ, né? Certo. Assim como muitas universidades públicas e privadas ainda não têm essa área de conhecimento. Que é uma pena, né? Que é fundamental, né? Entendendo aí que a gente tem um público extenso que é atendido, por exemplo, pelo Sistema Único de Saúde, e a gente sabe que esse público é negro, né? Então, a gente precisa formar profissionais que saibam acolher, atender as políticas públicas em saúde e também em educação, né? Enfim, tantas outras áreas, no Poder Judiciário, enfim, tudo isso que a gente tem chamado de racismo institucional e estrutural, a gente precisa preparar esses estudantes, né, futuros profissionais, para acolher essas pessoas, para não fazer com que elas se sintam mais responsabilizadas individualmente pelas mazelas que o social produz em suas vidas, né? Então, eu acho que essa perspectiva, junto à UERJ, tem também me proporcionado reflexões importantes e tem me permitido escrever e pesquisar, enfim, com esses mesmos alunos que, então, me acompanham. Então, lá eu tenho uma equipe que se chama Clínica Transdisciplinar em Afroperspectiva e, atualmente, estou com um projeto que é amparado pelo Ministério da Saúde, conhecido como Afirma SUS, que é um projeto que busca acolher os estudantes negros, formar negros indígenas, quilombolas, refugiados, pessoas que são bolsistas, de um modo geral, né, que, enfim, entram na universidade por cotas afirmativas, pessoas com deficiência, então é um público bastante visto no campo social como em situação de vulnerabilidade, né? E aí o Afirma SUS resolveu pensar um projeto, o Ministério da Saúde resolveu pensar um projeto para esses estudantes, né, que são geralmente excluídos dos processos de educação, mesmo quando acessam o ensino superior. E aí a gente trabalha, então, com esses estudantes que também são formados para acolher esse público no Sistema Único de Saúde, né? E é isso, tentando resumir, aí é o que eu tenho feito nos últimos 15 anos, talvez, né? Pensar a população negra, o cuidado com a população negra e como a psicologia pode contribuir, né, para esse cuidado, né? Para pensar e ampliar o cuidado que é necessário de se ter em termos de psicologia, né? Considerando que a psicologia eminentemente foi construída para se pensar a subjetividade da população branca, eurocentrada, né? E aí a nossa tentativa é de pensar uma perspectiva que possa partir, de fato, da subjetividade que a nossa comunidade brasileira, né, possui. É um pouco esse o caminho que a gente tem feito. Agora, eu vou fazer uma piada. Você disse que está nesse ramo há 15 anos, parece que você só tem 18. Então, você já começou desde a barriga da mãe, né? Mas é muito interessante tudo isso que você falou, porque, assim, não importa se você conseguiu acessar, né? Você tem que ter acessado, mas ter quem faça você entender que não é só ter acessado, é quem te pegue no colo, é quem te mostre caminhos. A gente vai voltar já aí, porque antes não tem como fugir, você é uma mulher preta que nem eu, e independente da cor, nesse momento, somos duas mulheres aqui. E eu quero perguntar para você, Débora, como você, como uma psicóloga, está vendo essa onda? Eu digo onda porque o negócio, assim, aumentou terrivelmente essa onda de feminicídio. E depois a segunda pergunta, como psicóloga, o que você poderia me dizer que está passando na cabeça desses homens? Tá? Porque é meio inaceitável um homem matar porque não aceita um não. Então, fala para mim um pouquinho sobre. A violência de gênero, ela contém alguns elementos sociais que contribuíram fortemente para que algumas formas de violência pudessem permanecer existindo, né? Então, até os anos 80, você tinha legislação, direito garantido ao marido de ter relações sexuais, por exemplo, com a sua esposa, independente da vontade dela. Absurdo, né? Mas tudo bem, a gente respeita. Isso. Então, o que a gente tem como marcador social, jurídico,
são elementos que favorecem, que facilitam olhar para a mulher e entender a mulher nesse lugar de objeto, né? Porque o feminicídio ele está amparado por uma perspectiva que se sustenta no patriarcado, né? E que, portanto, se sustenta numa lógica de visualizar a mulher como coisa, como propriedade privada. Né? Então, a mulher vista como objeto, um objeto não é sujeito, não é gente. Né? Então, assim como eu posso jogar fora uma toalha de mesa que ficou velha, esse objeto mulher, ela também é vista como alguém que não tem direito à vida. Né? Então, o que eu estou tentando dizer é que a mulher ela foi colocada juridicamente, legalmente, no lugar de objeto por longa data. E aí, o que a gente entende na psicologia é que a mudança de comportamento social, ou a mudança de perspectiva, né, desse sujeito para o mundo, né, assim, uma certa memória social que se tem, ela leva muito tempo para ser modificada. Né? Ela leva 100 anos, 200 anos. E a gente tem trabalhado desde o que chamam, né, de Brasil República, a gente vem trabalhando há pouquíssimo tempo, né, nos últimos, a partir mais ou menos dos anos 50, 60, alguma perspectiva de se pensar a mulher como sujeito. Né? Então, o direito ao voto, ali nos anos 30, e outras mudanças que foram ocorrendo de forma muito lenta e que o que a gente não consegue ver hoje ainda é um resultado das mudanças sociais, né? Da mulher como sujeito de direito, como dona do seu desejo, do seu próprio corpo. Então, isso tudo contribui profundamente para que a gente tenha uma socialização masculina que coloca a mulher nesse lugar de objeto ainda. Né? A gente tem estudos que apontam para enfim, para as correntes feministas dos últimos anos, vem sinalizando que a liberdade feminina, a liberdade que deveria ser da mulher desde sempre, ela incomoda esse sistema patriarcal. Né? Então, para quem é socializado ainda numa perspectiva patriarcal, esse homem entende a mulher como objeto. Por outro lado, você tem as mulheres sendo formadas para serem sujeitos livres, donas do seu desejo, donas da sua vida, dona da sua vida financeira, inclusive. Né? E isso gera um incômodo muito grande. Acredito que o início de uma solução precisa passar por um amparo que a gente tem a longa data. Né? A Lei Maria da Penha, publicada e em execução desde 2006, ela prevê algumas atividades educacionais. Né? Ela é propositiva, é uma lei propositiva, não é só uma legislação penal. Ela prevê educação de gênero na escola, na educação básica. Então, a gente está dizendo que, desde 2006, é possível, no ensino público e privado, ensinar as crianças sobre gênero. E ensinar sobre gênero é ensinar, por exemplo, que a mulher é um sujeito de direito. Então, como que a gente pode fazer isso? E por que a gente já pode fazer isso a longa data e isso não vem acontecendo nas escolas, né? Então, eu penso, como professora, como educadora, que essas mudanças elas precisam passar pela educação, elas precisam começar na base. Né? E se a gente tivesse começado em 2006, talvez nós já tivéssemos jovens adolescentes e jovens adultos formados para que essa mulher seja o que ela é, né? Um sujeito de direito e não um objeto do sistema patriarcal, né? Que faz, enfim, com ela o que ele quer. E, enfim, eu acho que é apostar nisso, né? Apostar em um currículo que possa debater gênero, raça, enfim, que possa debater direitos, que possa debater as condições das pessoas com deficiência e tantos outros elementos fundamentais para a formação humana. Né? Então, acredito muito nisso, que esses homens, além de uma perspectiva de frustração, que diferentes elementos do contemporâneo também contribuem para isso, né? A frustração ela é pouquíssimo bem encarada, e a gente precisa falar sobre isso, né? Poder falar, ter espaços de fala, ter espaços de escuta, espaços de formação e entender que formação também não é só na infância, adolescência, né? A gente passa uma vida aprendendo e sendo formado. Né? Então, talvez as empresas pudessem também
entrar nessa disputa, né, que é uma disputa, em larga medida, uma disputa de narrativa, né, e entender, enfim, trabalhar elementos na sua organização que possam pensar gênero. Enfim, eu aposto muito na educação como uma arma fundamental para esse enfrentamento, né? É difícil a gente dizer como que se chega ao feminicídio, né? Sim. Que é a violência máxima da violência de gênero, né? O que a gente sabe é que, geralmente, essa violência ela começa muito antes. Ela começa com uma violência psicológica, ela avança para uma violência moral, às vezes passa por uma violência patrimonial, né? Aquele cara que soca a parede, que quebra alguma coisa dentro de casa, né? Uma geladeira, joga um copo no chão quando está nervoso. Então, a gente pensa em violência patrimonial apenas como algo que possa, por exemplo, invadir a conta bancária, o sistema financeiro, enfim, o marido que administra o que a mulher ganha. Isso também pode ser uma violência patrimonial, mas ela também pode começar meio que junto e misturado com uma violência física. Eu estou socando a parede para não te agredir, né? Para não socar você. Então, as mulheres elas também precisam ser formadas para entenderem o início desse processo e tentarem impedir o avanço. Para isso, elas precisam de apoio, de suporte, de pessoas ao redor, percebendo que isso está acontecendo e dando conta de ampará-la, né? Porque o que a gente vê também, e é muito comum na violência de gênero, que o homem coloque a mulher num isolamento familiar e comunitário. O que significa deixar de visitar a família, afastá-la dos amigos, né, dos parentes. E isso faz com que ela perca a possibilidade de refletir sobre o que está acontecendo, porque ela fica sozinha e o que ele disser para ela, isso vem muito no campo da violência psicológica, né? Gera uma dependência emocional e ela só tem ele como referência, né? Quando ela fica isolada. Então, o que ele diz e o que ele faz vira modelo, vira exemplo para ela entender o mundo, entender a vida, entender os relacionamentos, né? Enfim, os relacionamentos eles são também amparados por uma certa perspectiva de que o sujeito violento é um grande monstro, né? A gente acredita que uma pessoa violenta ela tem a cara assim, desses monstros que são criados em materiais jornalísticos sensacionalistas, né? Então, se imagina que o sujeito violento é um sujeito extremamente... esse que você encontra na rua, que comete um crime, alguém que você nunca viu. E, na verdade, a violência, quando ela é intrafamiliar, quando ela é intracomunitária, quando ela é doméstica, ela vai se dar com uma pessoa conhecida, com aquele sujeito que acorda do seu lado, ele tem uma cara boa, ele tem dias que ele está comunicativo, feliz, ele é conhecido pelos amigos como um sujeito bacana, né? Então, essa imagem social que a gente tem do cara violento, a gente demora a acreditar que ele é o nosso companheiro, o nosso marido, porque a gente imagina que o violento é um grande monstro, né? E essa figura do grande monstro midiática, ela não corresponde à violência doméstica, né? A gente tem um monstro ali do lado e muitas mulheres não conseguem enxergar isso quando ele começa a tirar a capa do bom mocinho. Porque o que a gente costuma dizer é que, assim, e isso antigamente era muito feito. Te quebra todinha num dia, no outro dia te dá flores. E engraçado que a mulher ela não foi criada para entender que se bateu num dia, não é a flor do dia seguinte que vai resolver. E isso vai indo de geração em geração. Eu conversando há um tempo atrás com umas duas mães de meninas, de mulheres. Ah, não, mas você quer que eu fale para minha filha o quê? O marido bateu, você vai largar? Não, se ela largar o marido, eu vou ter que cuidar dos meus netos. Então, a gente começa a entender como era, algumas, né, poucas mudaram ainda esse posicionamento. Mas ainda tem muito disso, de a parte financeira incomoda um pouco quem
provavelmente tenha que arcar. Só que não é mais assim, porque nós mulheres, se tivermos nessa situação, a gente é mulher o suficiente de sair, catar os nossos filhos e cuidar da vida. Mas ainda tem muitas pessoas que pensam nisso. Mas, tadinho, bateu porque estava nervoso. Não tem essa de bateu porque estava nervoso. Bateu porque é um monstro e quem bate num dia e dá flor na outra, quem sabe essas flores não vai estar enfeitando o seu caixão. Então, eu costumo conversar muito com as meninas que cercam a Isa, por causa também do meu outro evento, que é o Quebrada, que a gente tem muitas mulheres que, às vezes, dizem assim, eu queria muito estar, mas o meu marido não deixa. Eu falo, meu amor, então tem alguma coisa que já está errada aí, Sim. porque você não está fazendo uma coisa errada. Você está fazendo uma coisa boa para sua autoestima. Mas tem umas que não adianta. A gente fala, a gente vê que elas estão morrendo de vontade, mas elas não dão continuidade no projeto porque o marido não vai gostar. Mas, pegando um gancho, hoje eu vou abusar, porque hoje eu estou com a professora, tá? Então, essa aula eu perdi. Débora, você falou uma coisa muito interessante. Não basta chegar na faculdade. Não basta você só ter o ensino. E aí, você é do Rio, eu volto nos meninos não, homens, estrupadores, tá? Estudam numa boa escola, aparentemente, eu não fui a fundo, mas aparentemente tem uma família estruturada. Então, esse monstro foi criado de onde? Você, não estou falando Débora mulher, a Débora psicóloga. Esse monstro, então, é criado de onde? Porque quando a gente não tem uma boa formação, você não tem uma boa escola, não tem o que comer, não tem pais aparentemente estruturado, tudo é motivo que eu não acredito que seja para você desvirtuar. Mas nesse caso em específico, não. Aparentemente, a gente não sabe a fundo, aparentemente todos são estruturados. E esse monstro nasce como? Então, na verdade, o que a gente percebe é que a figura do monstro, que é como se fosse a figura de um assassino em série, por exemplo, né? A gente associa a violência de gênero com essa violência marcada por esses grandes esses crimes que ficam conhecidos, às vezes mundialmente ou mesmo nacionalmente, né? Dos assassinatos em série. Então, a figura do monstro é essa figura do grande assassino. E a figura do seu marido, ou do seu companheiro, ou do seu namorado ficante, que te convidou, né, para ir ao apartamento em Copacabana e acabou criando ali uma emboscada, esse sujeito aqui não tem a cara do assassino em série. Ele é um sujeito que circula, que vive, que frequenta ambientes escolares, de trabalho, educacionais, os mais variados, ele vai a festas. Ele tem uma cara boa, na verdade, né? Então, o que eu estou querendo dizer? Que o monstro, que seria essa figura do assassino em série, ele não é... A gente imagina que só ele é capaz de cometer atrocidades, né? E, na verdade, a violência, a agressividade, ela pode ser entendida como uma característica humana. Sim. Né? A questão é como que a gente aprende a lidar com ela, quais são os marcadores formativos para a gente aprender a lidar com a raiva, para a gente aprender a lidar com a frustração, porque as nossas emoções, elas são humanas. Né? Então, é isso que eu estou tentando dizer. A gente imagina o estuprador, o sujeito violento, como uma figura que escapa a uma certa natureza humana. E, na verdade, essa natureza ela é humana. Né? E a gente demora a desconfiar desse sujeito porque ele não é parecido com essa figura monstro. Né? Visualmente mesmo, fisicamente e também emocionalmente. Porque quando você fala, isso que você traz é importante... quando você diz que o sujeito ele te agride hoje, te traz flores amanhã, porque a gente está falando do ciclo de violência, né? Então, o ciclo de violência ele é permanente. Geralmente, ele começa com um avanço inicial da violência, que pode ser uma violência psicológica, moral, e ela vai se tornando mais aprofundada, chega a uma violência física, e quando chega no auge da física, geralmente você retorna para uma fase que a gente chama de lua de mel.
né? Então, o ciclo de violência é essa das flores, é essa fase da promessa de que eu nunca mais vou fazer isso. Então, o que, que acontece com a mulher? Qual o tipo de emoção que ela é, pelo qual ela é tomada? Ela é tomada pela ideia de que ele não é aquele monstro, de que ele é essa pessoa boa e de que ela é capaz de transformá-lo ou fazer com que ele seja exclusivamente essa pessoa boa. Ela aposta, é como se a mulher apostasse no lado bom do sujeito, né? Então, voltando para essa situação do estuprador, né? Os jovens adultos acusados de estupro no Rio de Janeiro, de estupro coletivo, eles são esses sujeitos com uma carinha bonitinha, com uma carinha boa, eles não são vistos como capazes de cometer atrocidades. E aí a gente pode incluir nesse rol, Isa, até mesmo qual é a figura do estuprador que a gente tem como memória social. E aí a gente não tem como escapar de Fanon, né? Fanon vai apontar que a figura, né, o imaginário social tem como figura imagética do grande estuprador o homem negro, né? Então, o homem negro é esse estuprador em potencial porque ele teria... de acordo com toda uma hierarquia de raça que foi produzida, que foi criada socialmente, se imagina o homem negro como tendo mais potência sexual e até mesmo um pênis maior, né? Então, você criou uma imagética do estuprador que, quando você tem alguém que, de novo, não corresponde com isso, você não desconfia dele, né? Não à toa, a polícia para quem? Geralmente, quando ela está ali criando suas barreiras, né? Então, assim, esses meninos, eles são... é inimaginável que eles sejam capazes de tal atrocidade, porque as atrocidades, elas são negras. As atrocidades, elas são do homem negro, né? Então, assim, como que alguém vai desconfiar de um jovem de 17 anos que é teu ex-namorado, que é teu ficante e que te convida para o apartamento, sabe-se lá o que ele disse exatamente para ela no WhatsApp e ela acreditou, né? Porque ele, o branco, do jeito que a gente construiu, ele cria uma perspectiva de confiança, né? É muito... Eu não vou dizer engraçado, porque não tem nem um pouco de graça nessa situação. Mas o que deixa a gente um pouco... muito revoltado, é que, assim, se essa situação fosse com homens negros, rapidinho estava todo mundo preso, mas não, é como você falou, o imaginativo, né, é olhar para esses meninos e são todos bons meninos, tanto é que agora está tendo mais acusações e os pais insistem em dizer, não, meu filho não, mas E tem quem acredite, né? É sobre. E outra coisa que é muito chato também, Débora, o pai que foi exonerado, ele jogou a culpa na menor, né? Então, é outra coisa, porque assim, a gente já não tem o estereotipo do estuprador. E aí a gente pega o genitor desses monstrinhos e ele joga a culpa na vítima. Quer dizer, a gente já começa a ver que o desvio de caráter, se é que eu posso falar, se não for assim você me corrija, a gente percebe que o desvio de caráter não é só daquele jovem, já vem das gerações dele. O pai dele também tem um certo distúrbio de personalidade, de querer defender o filho, eu acho perfeito. Todos nós, pais, a gente quer realmente defender os nossos filhos, mas a gente também tem que saber até onde a gente pode defender o nosso filho ou encarar a realidade, encarar que o meu filho é um monstrinho, meu filho cometeu isso e eu vou para cima para entender o porquê ele faz isso, né? Mas, assim, a gente vai morrer sem conseguir chegar nesse denominador comum. Sim. Porque é da raça humana defender a sua cria. E daqui a pouco a gente entra na Débora, mas tem mais um assunto que você, como psicóloga, eu também gosto de abordar. Caso Gisele. É a mesma coisa. Todo mundo olha para o tenente-coronel e jamais imagina, mesmo um homem sendo da polícia, vivendo armado 24/48, mas está todo mundo dizendo, não, impossível dele ter matado a mulher. Aí, quando a gente começa a estudar, ver um pouco mais, ele é um homem safado, né? Ele gostava de várias, só a afinada que não sabia, mas ele não passa isso. Então, mulheres, vamos ficar um pouco mais atenta
com o homem que você leva para casa, namora, pega, fica. Porque, assim, homens não vêm com embalagem. Eles são aquilo. Não estou dizendo, generalizando. Eu, por exemplo, tenho o meu Rai, que é a coisa que eu mais amo. Estou ali com ele há 40 anos e é tudo que eu preciso. Você tem o seu parceiro, mas assim, vamos prestar atenção, porque os monstros, eles estão ali naquela caixinha bonitinha que você insiste em colocar no canto da cama, levar para dentro de casa. E é por isso que a gente está vendo tanta coisa que está machucando principalmente a nós mulheres. Agora vamos para Débora. A Débora também é escritora, né? Quando você despertou esse lado? Evidentemente que por tudo que você vive academicamente que te levou a escrever. Mas me fala quando exatamente é agora que eu preciso colocar no papel. Eu comecei a escrever muito criança, né? Ali com já o início da alfabetização, eu já tinha o hábito de escrever poesias, me arriscava a escrever letra de música, né? Mas... Oi, você canta? Não, eu tinha uma coisa de pensar uma letra e querer mas era uma coisa bem adolescente ali ainda, que não vingou. Cheguei a tentar fazer aula de violão, mas entendi que não era esse o meu caminho, o meu percurso. Eu gostava, na verdade, de escrever, né? De expressar os sentimentos, de colocar no papel o que eu estava sentindo. Então, escrevia poesia já bastante nova. Muito incentivada ali no ensino médio pela professora de literatura também, né, com os trabalhos em sala de aula. E quando eu começo a trabalhar com relações raciais ainda no Instituto Federal, eu começo a refletir muito também sobre o que os alunos atravessam naquela rede de ensino, né? Que é a mesma rede de ensino que o Pedro II, por exemplo, né, de onde os alunos... alguns, né, dos acusados estudavam, né? E o que acontece ali no Instituto Federal, a gente tinha todo um trabalho de formação para gênero e sexualidade, de orientação, né? Tínhamos um núcleo de gênero e diversidade, e acolher aqueles jovens, adolescentes. Para quem não sabe, o Instituto Federal ele trabalha com o ensino médio técnico, né? Então a gente tinha estudantes e com ensino superior também. Então eu era professora tanto da educação básica, mas também do ensino superior. E os jovens ali chegavam para a gente em torno de 15 anos, né? Então, estar perto desses jovens, ouvi-los, participar da rotina educacional, aquilo foi me trazendo muita reflexão e muita necessidade de colocar isso na forma de texto, né? Então, um texto literário que eu tenho, o livro literário que eu tenho é esse aqui, né, que se chama Racismo Institucional, Memórias e Insurreições Poéticas. É um livro que eu conto um pouco a minha trajetória profissional no mundo do trabalho e os racismos que atravessam também a nossa rotina, o nosso cotidiano. Foi um livro muito pensado como resultado, né, desse trabalho institucional, que é um trabalho, enfim... É um trabalho que envolve todo um complexo, né? Educacional, enfim, com rotinas, com decisões cotidianas, né? E muitas vezes essas decisões ou essas rotinas de trabalho, elas são muito marcadas pelo racismo institucional, né? E o que é esse racismo institucional? A gente vai entender que as normas, as regras, o dia a dia, o cotidiano, ele é marcado por decisões que hierarquizam pessoas, né? Então, por exemplo, quando você fala da minha mãe, eu conto aqui nesse livro uma crônica, né? Um livro de crônicas. Eu conto sobre a data da morte da minha mãe. O que eu estou chamando aqui de racismo institucional? Quando a minha mãe vem a falecer, a gente do serviço público tem direito a 7 dias de afastamento, né? E eu estava na coordenação de um programa de pós-graduação na época e precisava me afastar de tudo. Enfim, perder minha mãe foi perder um chão muito importante para mim, né? É uma sensação de perda, é um buraco no fundo do peito, assim, que eu não conseguia tomar decisões mínimas, como enviar um e-mail avisando que eu não tinha como estar presente nas aulas. E as aulas eram remotas naquela época, né? Nossa. Porque a minha mãe morreu em época de pandemia. E
eu não consegui ajuda de ninguém, né? Eu enviei, até consegui enviar o documento, o atestado de óbito dela para solicitar os 7 dias de afastamento, mas a instituição não conseguiu entrar com esse documento no sistema oficial e eu, portanto, eu fiquei desabrigada desse direito, né? E pouco tempo depois, uma colega do mesmo grupo, assim, da mesma pós em que eu trabalhava, da mesma equipe em que eu trabalhava, inclusive no núcleo de gênero e diversidade e no núcleo de estudos afro-brasileiros e indígenas, ela perdeu a mãe também. Uhum. E, imediatamente, todo mundo correu para fazer esse procedimento por ela. E era uma mulher branca, uma professora de geografia. E ali eu fiquei olhando para aquela situação e entendendo por que ela recebeu tanto amparo e por que eu tive que atravessar tudo isso sozinha. Eu tinha um vice-coordenador na minha pós, que era uma pós em Educação e Direitos Humanos, e ele, por exemplo, era só ele dizer, Débora, só vai, deixa que eu assuma a coordenação, porque o vice existe para isso, né? E nem ele assumiu a coordenação nesse período em que eu precisei, né? Eu precisava muito me afastar e viver aquele luto, né? O luto ele precisa ser vivido, ele precisa ser processado para que você possa retornar com dignidade, né? E, na verdade, eu passei principalmente aquele resto de semestre letivo, o restante do semestre letivo e do ano letivo, muito me arrastando, né? Entendendo que, às vezes, o racismo institucional ele não é aquele racismo que a gente vive de forma descarada, né? Mas ele se apresenta muito no modo como a população negra é deixada em segundo plano, ou se a gente pudesse utilizar um termo do Achille Mbembe, né? Você pode. É uma forma de matar, né, a população negra, é uma morte simbólica, né? Então, é meio que um deixar morrer também, né? Então, eu não te mato, mas eu deixo você morrer porque eu sei exatamente até onde você vai sangrar com essa decisão que eu não vou tomar, que é te trazendo para o colo e te fazendo usufruir desse direito que é pertencente a você, sim, né? Sim. Porque quando a gente toca nesse assunto, dói muito. Primeiro, que ela está falando de um tema que, para mim, não é nem um pouco gostoso, porque a dona Chica também já está com o Papai do Céu. Então, quando a gente perde mãe, a gente perde tudo. A gente perde a estrutura, porque, assim, é a pessoa que nos trouxe para essa vida. Então, você pode ter irmãos, no meu caso, marido, filho, eles são maravilhosos porque eles tentam te acolher, mas não tem nada. Você precisa, para você entender um pouco melhor, tenta querer pegar algo que você não consiga. É isso quando a gente perde mãe. Todo mundo fala, eu estou com você, mas quem você quer não vai estar nunca mais. A pessoa que te deu vida já não existe. Aí eu imagino você, uma professora, precisando desse amparo legal da lei, mas simplesmente pelo fato da sua pele ser escura, você não ter isso. Então, o que você disse, realmente deixa morrer, nos mate. E ele sabe muito bem fazer isso, né? E logo em seguida você tem uma colega de pele clara que todo mundo colocou no colo. Aí é o que a gente fala. Às vezes dá uma vontadinha de matar, dá sim. A gente não pode, tá? Que fique bem claro, a gente não pode, mas vontade a gente dá. Porque a gente estuda do mesmo jeito, a gente paga imposto do mesmo jeito, mas na hora que a gente, mulher preta, precisa, a gente não tem esse respaldo. Então, eu imagino como foi o restante do seu ano, porque assim, Débora, se a gente não vive aqueles primeiro, eu acho que eu vivo até hoje, tá, gente? Mas pra gente tentar colocar ali no papel, se a gente não vive aqueles primeiros 7 dias, que é para você tentar achar o seu chão, você não consegue dar continuidade, porque você não sabe como viver sem aquela pessoa. E esse primeiro contato com esse mundo cruel, que é viver sem pai e mãe, a gente fala pai e mãe, mas é ser mãe na realidade. É tão gigantesco na vida da gente que o resto do ano
se acaba. E você ali tendo que passar isso para os seus alunos, não a sua dor. Você tendo que passar o seu profissionalismo ali e tendo uma pessoa que podia te amparar, Sim. simplesmente deu as costas. Então, a gente costuma dizer, e isso é verídico, nunca vai ser igual. Nunca vai ser igual. Tem muita gente que fala assim, ai, mas vocês, mulheres pretas, vocês adoram ficar de mimimi. Desculpa. Mimimi o cacete, sabe por quê? Porque a gente vive na pele isso, em todas as áreas a gente vive isso. Se você é mulher branca, você tem um pouquinho de regalia, se você é mulher preta, CF você. Então, o tratamento é diferente, né? Total, o tratamento. total. Então, é um pouco disso que a gente está falando. Então, o tratamento, ele vai ser diferente no mundo organizacional, então, no mundo do trabalho, na educação, né? Eu ouço dos meus alunos uma coisa comum, né? Que é o que eu falo nesse livro, por exemplo, que é um sentimento de não pertencimento institucional, né? Eles falam isso com frequência. Então, eles não se veem reconhecidos no currículo, nos textos que são escolhidos, né? Então, o mundo não é feito deles e para eles, ou a partir de toda a memória e inteligência da população negra, né? Então, é um pouco entender que o tratamento é diferente, o tratamento dado à população negra e à população branca, é importante lembrar isso, né? Você percebe essa diferença e isso está ligado ao modo como essa hierarquia de raça foi sendo construída, né? Então, o tratamento é diferente no mundo do trabalho, na escola. Tudo. Quando você acessa o Sistema Único de Saúde, né? Mesmo quando você acessa a saúde no setor privado, né? Então, tem um modo de tratar... então, tem um modo de tratar pessoas brancas e negras. Então, você tem uma certa perspectiva, por exemplo, de que as mulheres negras são mais fortes. Então, quando eu tive que atravessar esse final de ano inteiro ali... as pessoas podiam me ver como uma mulher forte, uma mulher guerreira, né? É isso que dizem da mulher negra. Mas, assim, eu não quero ser forte, eu não quero ser guerreira, eu quero ser cuidada. Sim. Eu também quero ter amparo e rede social, eu quero ter apoio quando precisar, né? Toda forma de apoio familiar, afetiva, emocional, né? E, geralmente, a mulher negra é aquela que oferece toda forma de apoio. Né? E nunca tem. E nunca recebe, né? Principalmente, muitas mulheres, não à toa, elas são as chamadas chefes de família, né? Então, ela é todo o amparo financeiro, todo o amparo emocional, todo o amparo para toda a família extensiva, muitas vezes, né? Não só para os seus filhos, filhas e filhos, mas para a família como um todo, né? A gente tem muitas mulheres nesse lugar, muitas avós, né? Por exemplo, que cuidaram dos seus filhos e estão aí cuidando dos netos e etc. E oferecendo toda forma de cuidado. Cuidados físicos, né? Ela dá banho, dá o almoço, leva para a escola. Cuidados financeiros, ela que banca esse almoço, às vezes a escola, a merenda, que de repente leva, e o apoio emocional, ela que orienta, ela que diz o que fazer, ela que escuta quando as coisas não vão bem, né? Então, não é ser guerreira, a gente é colocada nesse lugar, as mulheres negras, elas são levadas a esse lugar permanentemente. Eu né? não quero ser guerreira, tá? Eu quero colo na hora que eu preciso. Sim. E foi bom você novamente tocar nesse assunto, porque você estava no evento do Quebrada, e uma pessoa que me ajudou muito, tenho que agradecer sempre, é o professor Luizinho. Ele pegou e, depois do evento, ele me disse uma coisa. Ele pegou e falou assim, Isa, eu não concordei com a minha própria esposa, porque teve uma hora que você estava correndo, né, para fazer com que tudo acontecesse. Ela chegou para mim e falou assim, nossa, ela que é a dona, a produtora, ele falou, nossa, ele é uma mulher brava, né? Aí ele falou que ele ficou possesso com a própria esposa, que ele até a indagou. Se a Isa fosse uma mulher branca, o que você diria dela? É isso. Entendeu? Então, assim, a mulher preta fazendo o seu papel para que tudo dê certo, ela é uma mulher brava. A mulher branca fazendo o seu papel para que tudo dê certo, que eu acredito que tem mulheres brancas também muito capazes, ela já não é brava, ela é uma pessoa que está tentando fazer as coisas dar certo. Sim. Então, para a gente, sempre tem uma palavra, um gesto, um posicionamento que nos coloca abaixo de qualquer outro. E isso não deveria acontecer. Mas
como mudar isso? Fazendo o que você faz. Participando desse núcleo, onde você acolhe esses alunos, mostrando para eles que sim, o Brasil tá uma merda. Mercadoria, desculpa. Tá. Só que assim, enquanto tiver pessoas como você, Débora, que acredita que no futuro a gente vai conseguir pelo menos ter uma meia dúzia de Débora com esses pensamentos, a gente vai dar continuidade, porque a gente sempre quer que o nosso papel nessa sociedade procrie. Então, você vai formar meia dúzia que lá na frente vai formar mais meia dúzia e sabe lá Deus quando a gente vai ter uma rede diferenciada, né? Porque eu sou avó de menina preta. Então, eu canso de falar para ela, eu falo, amor, não abaixa a cabeça para ninguém, não abaixa a cabeça para ninguém, a não ser para rezar, porque você pode tanto quanto a sua amiguinha branca, porque ela estuda numa escola particular e de vez em quando ela fala para mim. Eu falo, vovó, a minha amiguinha pode fazer isso, mas eu não posso. Eu falei, você pode por quê? O que é cobrado dela é cobrado do seu papai. Tá? Então, não fique abaixando a cabeça. Aí tem umas pessoas que falam assim, olha, você está ensinando mal a menina. Eu falo, então deixa. Deixa desse jeito, porque se a gente começa a falar para os nossos, não pode, a gente vai estar repetindo isso que a sociedade vem fazendo com a gente, mulheres com pouco mais de idade, bastante idade, até hoje, né? Que nós somos as diferentes, mas não para melhor. Nós somos as diferentes sempre para pior. E isso não é legal. Agora me fala mais um pouquinho sobre psicologia e educação, que é o seu outro livro. Esse é um livro que eu estou na organização dele, né? Ele se chama Psicologia e Educação, Relações Étnico-Raciais e Afroperspectivas, né? É um livro organizado por mim e para a professora Beth Figueroa, que é uma professora do Instituto de Educação da Unicamp. Ela é de São Paulo, né? E nós decidimos fazer uma organização de textos de diferentes professores no Brasil que estão trabalhando com professores negros, que têm suas equipes trabalhando e pensando saúde e educação para a população negra, né? Então, ele é um livro texto, né? Então, ele tem vários artigos, é um livro acadêmico. E ele está voltado para pensar, nesse caso especificamente, a psicologia, esse entrecruzamento entre a psicologia e a educação para se pensar relações raciais e africanidade, né? É um pouco... eu tenho 2 capítulos nesse livro, né? Um com a professora Beth e outro com os meus orientandes da Clínica Transdisciplinar em Afroperspectiva. E aí, no primeiro, a gente debate um pouco sobre essa relação entre psicologia e educação, os marcadores legais, né? Que, por exemplo, a Lei 10.639 de 2003, que obriga o ensino da cultura africana e afro-brasileira na educação básica. E a gente faz um debate sobre isso. E no outro capítulo que eu tenho com os pesquisadores, discentes, alunos do meu projeto na UERJ, ele é voltado para isso que eu estava falando, né? Para pensar como que a clínica transdisciplinar em Afroperspectiva, que é uma clínica de cuidado voltado para a população negra, como que ela pode ser um dispositivo de promoção da saúde dessa população, né? Então, a gente inicia atendendo estudantes negros do ensino superior, lá em 2023, e hoje a gente tem outras ações territoriais, como na Aldeia Maracanã e também no Sistema Único de Saúde, né? Em alguns programas de saúde da família do município do Rio de Janeiro, né? Em algumas unidades. Então, o nosso objetivo, e também de outros autores aqui, é pensar, enfim, como que a gente vai formar pessoas, tanto na saúde quanto na educação, para pensar a promoção da saúde mental da população negra, né? E qual é a perspectiva para a população negra nesse sentido? Porque você está formando, né? Mas qual é a perspectiva? Evidentemente que a gente tem que acreditar naquilo que a gente faz. Mas você já teve algum momento da sua noite, não vou falar do seu dia porque dia não sobra. Você já teve algum momento da sua noite deitadinha ali na sua cama, ao invés de dormir, parar e pensar, não, mas isso ainda precisa ser mudado? Assim, as políticas no ensino superior, elas precisam ainda encontrar saídas para acolher melhor esses estudantes, né? A gente ainda não tem garantias suficientes para essa população.
Na nossa equipe do AfirmaSUS, por exemplo, a gente tem uma jovem indígena que é estudante do curso de Serviço Social da UERJ e ela é de uma aldeia que fica no interior do Maranhão, né? Recentemente, ela foi visitar a família e ela foi em um ônibus clandestino, foi e voltou. E esse ônibus quebrou, ela passou dias na estrada, em situação de extrema vulnerabilidade. Então, o que eu estou dizendo com isso? A gente tem muitos alunos em situações de extrema vulnerabilidade ainda, né? E o ensino superior ele ainda é pensado como um lugar elitista, como um lugar para brancos, né? Então, toda vez que a gente fala em política de cotas para populações específicas, tem toda forma de pessoas, né? E instituições, enfim, seus institutos que são contra ainda, né? A gente precisa lutar ainda, por exemplo, para cotas trans na UERJ, algumas universidades já têm. Mas o que eu estou tentando dizer assim, é que, nesse momento, o que eu ainda tenho visto é uma situação, infelizmente, de profundo desamparo, né? A gente tem um trabalho muito pequeno quando a gente pensa o Sistema Único de Saúde como um todo, né? Uhum. Porque as pessoas elas foram formadas para atender a população de homens brancos, né? Até quando você pensa, por exemplo, os sinais de infarto para a mulher são diferentes dos sinais de infarto para o homem, né? E o que a gente vê na grande mídia, nos jornais, nas formações, é como entender e identificar os sinais de infarto para o homem. E aí, quando a gente está falando em saúde, a gente está falando de como esses marcadores de saúde, eles podem ou não levar a um prejuízo que implica em morte, né? Então, infelizmente, nesse momento, Isa, eu ainda não tenho boas notícias sobre o resultado disso, né? Mas a gente espera que seja... a gente está no primeiro edital do AfirmaSUS, por exemplo, né? Foi o primeiro lançado. Uhum. E a gente espera que ele possa permanecer e possa deixar de ser um edital para ser uma política pública, oficial, existente em todas as universidades, né? Inclusive nas privadas, por que não, né? A gente tem população negra em todas as universidades desse Brasil. Mas, enfim, eu também não tenho como não dizer que nós avançamos, nós temos profissionais importantes na saúde. Jurema Werneck, por exemplo, é uma médica que é muito referência para a gente, para pensar o racismo institucional na saúde. Então, nós já tivemos muitos avanços, né? Uhum. E eu acho que esse livro fala um pouco disso, né? Dos avanços nas pesquisas, dos avanços nas proposições, nas propostas de se pensar a saúde da população negra e também a saúde mental da população negra. Mas eu acho que a gente tem muito chão ainda pela frente, né? Mas o que me deixa um tantinho feliz é que, se não tivesse começado, a gente teria muito menos. Muito menos. Né? Então, se já começou, embora a gente ainda leve muito tempo para que a gente diga assim, opa, estamos ali 50-50, né? A gente já... É como você falou, você já tem esse ganho, né? Alguém pensou e colocou no papel. Agora, a única coisa que eu realmente torço, eu não entendo muito como funciona esses editais, que a gente está em ano político. E toda vez que a gente fala de política, sempre tem alguém querendo ganhar e alguém querendo acabar com o que é bom. Eu só espero que, nesse ano político, senhores políticos, pense com carinho e faça isso aumentar. Não entra naquele de que assim, mas se eu deixar isso continuar, vai ficar o nome de senhor fulano, entendeu? Esquece o senhor fulano. Ele fez, é bom, vamos dar continuidade, vamos fazer com que isso se expanda. Porque é disso que a gente precisa, porque a gente também tem muito essa guerrinha política de que, não, esse livro aqui maravilhoso que a Débora fez, não, mas... A Débora que fez, então vamos incinerar esse livro porque a gente vai pedir para o Francisco fazer. Então, não, vamos dar continuidade nesse trabalho, porque é como você está dizendo, é muito pouco, mas já foi o começo. Sim. Né? É ruim quando a gente não tem nada, quando a gente olha para trás e fala, eu poderia ter feito. Não, quando a gente olha para trás e fala assim... Está devagar, mas a gente está fazendo, já dá mais uma perspectiva de que a gente possa evoluir, possa, em cima daquilo que já tem, aparar algumas arestas e incluir mais algumas coisas que nós, população negra, precisa. E Débora, você, como mulher negra, você já deu alguns spoilers do que
a pessoa, a mulher negra, sofre. Mas você acredita que a gente ainda consiga, daqui não sei quantos milhões de anos, estar de igual para igual com a mulher branca? Com os estudos que vêm sendo feitos? Tá. Bom, eu acredito que não verei isso acontecer, né? Provavelmente irei fazer o meu retorno ao Orum antes de poder ter a oportunidade de visualizar essa mudança, né? É porque é isso, né? Enfim, a gente leva anos, séculos para que algumas mudanças possam ocorrer. E a gente sabe que, em termos de racismo, essa resistência é muito grande ainda. Né? Então, são muitos obstáculos a serem vencidos, né? Mas não significa dizer que a gente não tenha aliados, aliadas, né? Junto conosco, aliados brancos, brancas, né? E acredito, sim, que esse alinhamento já tenha começado, né? Eu acho que a gente está num século que reflete isso e talvez por isso exatamente incomode aquelas pessoas que são tradicionalistas, porque acreditam que a sua perspectiva tradicional é que deva ser a perspectiva de mundo, né? Inclusive a que subalterniza mulheres e subalterniza negros, pessoas com deficiência, enfim. Mas eu acho que, infelizmente, eu não verei isso, não estarei aqui. Mas quem sabe uma neta, né? Então, assim, a gente ainda tem essa esperança, né? Porque seria hipocrisia se a gente dissesse, não, eu vou ver isso, né? Porque se você acredita que não vai ver, imagino eu que já estou um pouquinho mais à frente. Mas a gente torce para que o nosso trabalho fique aí fazendo com que outras de nós venham e façam isso crescer, 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 até quem sabe no nosso bisneto, tataraneto consiga começar a ver um pouquinho esse trabalho que a gente está fazendo. E, Débora, tudo que é bom, infelizmente, vai chegando ao fim. Eu quero que, por favor, você deixe suas redes sociais, deixe a agenda, se você tiver e puder passar para a gente, e também onde a gente consegue acessar os seus livros, porque eu quero. Importante, olha, esse livro, Psicologia e Educação, se jogar na internet, encontra, ele está disponível no site da editora Pedro e João. Aqui. Mostra pra ele gente. Isso. Esse livro... Nessa. Esse livro ele está disponível pela editora Pedro e João, no formato e-book, então ele é acessado por qualquer pessoa, ele está gratuito, né? Nós temos algumas unidades dele físico, mas ele está disponível. O objetivo que a gente teve publicando esse livro é que ele acesse o maior número de pessoas, que as pessoas possam ler, possam, enfim, dividir, compartilhar, que ele possa fazer parte dos estudos, né, do currículo do ensino superior. Então, ele está disponível como e-book no site da editora Pedro e João, né? Já esse livro aqui, o meu, Racismo Institucional, Memórias e Insurreições Poéticas, ele também está disponível para venda no site da editora Patuá, que esse mês está fazendo uma promoção, ele está saindo com desconto. Você comprando um, você ganha mais 2. Que maravilha, gente! Então, vale a pena entrar no site da editora Patuá, digitar o nome do livro, Racismo Institucional, Memórias e Insurreições Poéticas, autora Débora Augusto Franco, que você vai encontrar para poder fazer a compra. Deixa suas redes sociais pra gente. O meu @é Débora Augusto Franco, né? E eu também administro a página da Clínica Transdisciplinar em Afroperspectiva, que é @Clínica Afroperspectivista. Então, gente, é aquela coisa gostosa, mas que dá aquela dorzinha no peito, porque estar com uma mulher como Débora, a gente quer passar a noite inteira falando, porque a gente se reconhece no outro, tá? Mulher preta que foi lá, arregaçou as mangas e tá fazendo o seu papel no mundo, deixando um pedacinho dela diferente para que você possa entender que preto também é potência. E eu só tenho que agradecer mesmo por você ter aceito vir bater esse papo com a gente. Imagina. E não vai ser o único, porque eu quero ainda te perguntar mais algumas coisas que o nosso tempo não nos permita. E dizer também para você, Tiago dos Santos, que você é meu tudo. Hoje eu tenho que agradecer muito, muito, muito ao Papai do Céu, que estava de plantão. Senão, talvez hoje eu não estaria aqui conversando com a Débora.
tá? Mas o que importa é que você tá bem, meu filho, e que você pode contar sempre com a sua mãe e com seu pai. Agradecendo também ao Maurício, que depois de longo inverno a gente voltou a estar junto, e ao Fabiano, que fez com que essa junção acontecesse. E o que eu quero mais da vida, eu não quero mais nada. Eu só quero gratidão.